Olá pessoal, tudo bem? Vinícius aqui da Fracaro e é com muito orgulho que eu trago para vocês o Fracaro Cast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. A ideia desse podcast, pessoal, é trazer convidados, empresários, empreendedores, para trazer insights e dicas valiosas para quem nos acompanha, para você que quer começar um negócio novo, para você que já está em um negócio e quer alavancar ele. Então o intuito aqui é a gente dividir conhecimento com vocês. E para esse primeiro Fracaro Cast, eu não podia deixar de trazer uma pessoa que para mim é a minha referência e eu sou muito suspeito para falar dela, que é aqui a Silvana Fracaro Marques, sócia fundadora da Fracaro e a minha mãe. Seja muito bem-vinda, Silvana. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, pessoal, um prazer estar aqui nesse primeiro encontro. Eu espero poder contribuir, dividindo com vocês um pouco da minha história, das minhas experiências ao longo desses anos todos. E eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, tá bom? Maravilha. Então vamos começar pelo começo. Vamos lá. Com relação à sua origem, conta pra gente onde você nasceu, como era a sua família, como foi a sua infância e a sua adolescência. Eu nasci em Astorga. Eu sou a filha mais velha, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Astorga é uma cidade pequena, até hoje, é uma cidade que está a 40 quilômetros de Maringá. Eu tive uma infância bastante tranquila, uma infância em que eu pude brincar e viver a minha infância mesmo, né? Muitas brincadeiras na época diferentes das de hoje, do mundo de hoje, né? Porque a gente podia correr livremente pelas ruas, jogar bola, sair com os amigos, não tinha muito essa coisa de violência, de horário. Então eu tive uma adolescência e uma infância bastante feliz, bastante feliz. E eu vivi lá em Astorga até os meus 21 anos e eu só saí de lá depois que eu terminei a minha faculdade. Eu fiz toda o meu primeiro grau, segundo grau lá, depois fiz faculdade em Apucarana e fiz faculdade em Apucarana, que era a opção que eu tinha na época, porque eram muitas as dificuldades naquela época, né? Se a gente pensar que nós estamos falando de 30 anos atrás, 35 anos atrás, era bem diferente as oportunidades. Então, morando em Astorga, numa família de poucos recursos, eu não podia me dar o luxo, por exemplo, de querer fazer uma faculdade de tempo integral, né? Na época, eu fiz em Arapongas, esses estudos que o pessoal faz aí para ver as aptidões que tem. Teste vocacional. Um teste vocacional. E, curioso, foram 3 profissões que vieram à tona. Jornalismo, né? Direito e a própria contabilidade. Veja que interessante, né? Só que jornalismo e direito eram faculdades que estavam em Maringá e Londrina e eu não tinha condições de trabalhar e estudar nessas cidades, ou teria condições de me manter lá, meu pai não tinha essa condição. Então, elas foram descartadas por falta de condições mesmo. Então, o que restou naquele momento que era o mais fácil? A contabilidade, porque eu teria condições de pegar um ônibus que a prefeitura disponibilizava e ir estudar em Apucarana, né? Então eu trabalhava o dia todo e ia estudar em Apucarana. E fiz os meus 4 anos de faculdade lá, em Apucarana, que era uma faculdade de exatas. Aprendi muito, fiz muitos amigos na ocasião lá e era uma vida bastante intensa, mas quando a gente é jovem, a gente não se incomoda com isso, tem gás, então eu trabalhava o dia todo, pegava ônibus às 18 horas, viajava 1 hora para chegar em Apucarana, estudava até às 11 horas e retornava e chegava em casa meia-noite todos os dias. E ok, era uma vida muito louca naquela época, como é até hoje, mas a gente não se cansava, né? A gente não se cansava. É igual quando a gente ia em balada aos 20 anos, né? Passava a noite toda na balada e no outro dia cedo saía para trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? Hoje em dia, se fazer isso aí, o dia tá perdido no dia seguinte. Tá perdido o dia seguinte, exatamente. Interessante. Você vê então a questão da infância, né? Que foi uma infância raiz,
né? Brincando na rua, brincadeiras em grupo, não como é hoje, que é muito celular, muito videogame, Exatamente. muito computador. Jogando bola, indo para o meio do mato, tomando banho de cachoeira. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança da minha infância muito gostosa, que o meu pai, lá é uma região muito quente, muito calor, é até hoje. Então o nosso programa preferido de domingo era juntar todos os amigos e amigas, e o meu pai nos levava de caminhão para a cachoeira. Então assim, cachoeiras e rios da região. Então era um programa divertido, e era o programa que não faltava em todos os domingos. Então eu tenho muita memória bacana dessa época, assim, sabe? Então, coisas que hoje ninguém mais faz, né? Hoje realmente não tem mais isso, né? Não Muito tem difícil. mais. E interessante também da questão da vocação, né? Que você fez um teste que direcionou para 3 áreas diferentes. Diferentes. Mas mesmo assim você escolheu a contabilidade não só por ter dado também a vocação, mas também pela uma questão de logística, de facilidade. De logística, de facilidade, né? Eu ainda gosto muito da área de direito. Quem sabe eu ainda não faço algum curso de direito. É uma área que eu acho fascinante, sempre gostei, mas na ocasião eu não tinha oportunidade de estudar, porque era difícil. Era difícil para ir, era difícil para ficar lá, se manter, né? Os meus pais não tinham essa cultura como a gente tem hoje com os filhos, de dar uma liberdade um pouco maior. Então na cabeça deles na época também não entrava essa coisa de, não, como é que uma pessoa de 17 anos, né, vai morar fora, vai ficar sozinha numa outra cidade. Então não tinha condições mesmo, né? Entendi. Aquela coisa, quando a vida te dá um caminho, às vezes pode ser o que você prefere, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, né? É o que você tinha que fazer. Então, das oportunidades, a melhor era essa. Ela seguia a área de exatos, já trabalhava na área, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade e consegui trabalhar nesse escritório porque o meu pai, que conhecia o dono, pediu a ele uma oportunidade para que eu começasse a trabalhar, e eu comecei a trabalhar lá como office girl. Legal. E eu tinha uma bicicleta na época, eu ia até os clientes para recolher a documentação. Então hoje você veja, nós estamos num mundo totalmente digital, mas não era assim, né? E contabilidade na época era muito diferente. Então a gente tinha que ir até os clientes, eles preparavam os documentos, colocavam numa pastinha, a gente trazia para o escritório e aí as pessoas iam trabalhar aquelas informações. Então eu comecei no escritório desta forma, né, como office girl. Depois de um certo tempo eu pedi uma oportunidade para trabalhar na área fiscal, que era a área de CMS e IPI. Eles me deram a oportunidade. Depois dessa área de fiscal eu pedi uma oportunidade para trabalhar no RH. Trabalhei um período no RH também. Depois eu fui para contabilidade, então eu fui passando por todos os setores desse escritório. Né? Era um escritório de porte médio na época, na cidade, e fui trabalhar na parte de contabilidade. Por fim, eu consegui me tornar meio uma gerente do escritório, porque eu era alguém que já estava lá há bastante tempo, conhecia todas as áreas do escritório e conhecia todos os clientes. Né? O dono, na época, ele prestava serviços num hospital lá da cidade, né? Então, aos poucos, ele foi ganhando confiança no meu trabalho e foi deixando o escritório na minha mão. Então, quando eu terminei a minha faculdade, que eu saí lá de Astorga, eu estava como gerente. Eu fazia tudo e conhecia todos os escritórios, conhecia todos os clientes que esse escritório tinha. Legal, então você entrou ali com 15 anos, né, e foi agarrando o que vinha pela frente, né? Vem fui fiscal, pedindo vem oportunidades para aprender. Você foi criando as chances, né? Criando as chances. Isso que é interessante. Então, quando um funcionário saía do fiscal, por exemplo, ia lá, me dá a oportunidade, deixa eu entrar aí, deixa eu aprender, deixa eu trabalhar nessa área. E eles foram me dando a oportunidade. Então, toda a minha base contábil, você vê que ela é muito lá de trás, né? Hoje a gente está aqui no escritório, mas essa base se formou há 30 anos atrás, né? Num momento muito diferente do que é hoje a condução dos negócios, mas toda a base, tanto técnica que eu tive, de aprendizado, de lidar com pessoas e tudo mais, veio lá de trás, né? Ela foi lá, realmente é a minha base, foi a minha base, né? Bacana. Então você ficou nesse escritório, né, dos 15 até os 20 e poucos anos, 21. se formou em contabilidade
E como é que foi essa mudança? Porque você estava ali, tinha se formado, estava ali em Astorga, né? Estava a princípio tranquila, né? Na cidade que você nasceu, com a tua família lá, teus amigos lá de infância. E de onde veio essa vontade de mudar para outra cidade, de buscar outro desafio? Eu tenho parentes aqui em Curitiba, eu já tinha vindo a Curitiba, já conhecia a cidade, vinha passeio algumas vezes, né? Durante esse meu período aí enquanto eu estava estudando. E desde a primeira vez que vim para Curitiba, gostei muito da cidade, olhei para essa cidade como uma cidade grande, muito diferente da onde eu vivia, e um leque de oportunidades, né? E eu sempre, cursando a faculdade, pensava, quando terminar minha faculdade, eu vou me mudar para Curitiba. Eu vou embora porque ela é uma cidade maior, as minhas chances vão ser maiores. O que eu vou conseguir ficando aqui em Astorga, né? Eu vou ter aqui uma vida limitada, né? Era limitada em termos de salário, em termos de oportunidade, não é uma cidade que oferece muitos lugares para você trabalhar, então eu vi que eu tinha que sair de lá. Então eu fui fazendo a minha faculdade e amadurecendo em mim essa ideia, preciso sair daqui, preciso buscar o meu caminho em outro lugar. E quando eu terminei a faculdade, eu resolvi vir para cá, eu tinha uma tia que morava aqui na época, um casal de tios, pedi se eu podia ficar na casa deles por um tempo, até eu poder arrumar um trabalho e me estruturar. Eles sinalizaram de forma positiva. E eu fiz o quê? Na verdade, Vinícius, eu vim para Curitiba com emprego arrumado na época. Porque eu não queria chegar aqui e ficar batendo de porta em porta. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mandar alguns currículos para várias empresas na ocasião. E uma empresa de auditoria na época, que era Campiglia Bianchesi, uma empresa do Rio Grande do Sul, me deu a oportunidade. Eu fiz uma entrevista lá, depois eu fiz um teste técnico, depois eu fui para Porto Alegre fazer, veja como era difícil na época, né? Eu fui para Porto Alegre fazer uma sabatina, vamos dizer assim, né? O pessoal de lá, eles tinham essa metodologia dentro da empresa. Fiquei lá 2 dias em Porto Alegre, lá também fiz alguns testes práticos, né? E aí essa empresa me contratou. E foi assim que eu vim para Curitiba. Eu saí de Astorga para cá com a minha mudança, que era muito simples na época, era uma mala de roupa, né? E vim morar com essa tia, ficar com ela e comecei a trabalhar nessa empresa. E aí aos poucos eu fui me estruturando. Entendi. Fiquei nessa empresa durante 3 anos. Que legal. Aprendi muito nesse período da auditoria. Quem trabalha ou já trabalhou em auditoria sabe que é no gás realmente a coisa acontece, porque é muito dinâmico, você está cada semana num cliente diferente, né? E clientes dos mais diferentes segmentos. Então aquilo vai agregando conteúdo. Foi uma verdadeira escola. Então eu vim com uma base da contabilidade de Astorga, né? E eu pude, nesses 3 anos, dar um salto imenso na auditoria, porque eu conheci muita coisa na parte teórica, conheci muitas pessoas na auditoria, tive alguns gurus que eu tenho até hoje com a maior autoestima, que ajudaram muito na minha vida profissional. Então foi uma verdadeira escola. Muito legal, né? E você vê, né? Você sempre pegando as oportunidades que tinham à sua frente e nas áreas, né? Buscando aprender sempre, focando, né, no aprendizado, no primeiro momento. E após você se formar, você falou, poxa, aqui é a minha cidade, conheço todo mundo, mas aqui tá pequeno para mim, né? Eu preciso ir atrás dos meus sonhos, né? E quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Né? Faziam muito também antigamente, de sair da cidade, de buscar um outro trabalho em um centro maior, né? Então, assim, poxa, muito legal mesmo. E você chegou aqui então, começou a trabalhar na auditoria, certo? E como é que foi daí você na auditoria para criar a Fracaro? O que aconteceu nesse tempo? Como que se deu esses fatos? Quando eu trabalhava em auditoria, eu fui prestar serviços num grupo empresarial, que é um grande grupo empresarial aqui do Paraná, até hoje, o Grupo J. Malucelli. E nessa prestação de serviço que eu estava fazendo lá como auditora, essa empresa estava naquele momento passando por uma reestruturação em todas as áreas. E o diretor administrativo, na época, conversava muito comigo, porque fazia parte do meu trabalho ali, né? E acho que ele gostou de mim e me fez uma proposta para ir trabalhar no Grupo J. Malucelli. Era uma proposta boa financeiramente, era uma proposta que
me encheu os olhos, porque era um grupo que estava em expansão, em grande expansão, e eu resolvi então trocar auditoria e trabalhar nesse grupo. E lá eu fiquei durante 28 anos. Foi uma escola para mim, fiz muitos amigos lá. Tenho grandes amigos até hoje, formados lá nesse grupo, e tenho o maior respeito e admiração por eles todos lá. A família Malucelli é realmente assim uma família que me emociona de falar. Eu aprendi muito, muito, muito com eles, e eu tenho todos eles em grande apreço até hoje. E aí, o que aconteceu? Nessa jornada de J. Malucelli, eles também foram se reestruturando ao longo do tempo. O grupo foi crescendo, né? Muita gente trabalhando, e no momento dessa reestruturação deles, que foi em 91, 92, todas as empresas passavam na época por uma coisa de criar os seus próprios centros compartilhados de serviço, que eram os CSCs, e tinha um movimento no mercado de terceirização. Então era muito essa troca de trocar CLT por PJ, e havia esse movimento dentro da J. Malucelli, e daí as pessoas começavam a me procurar, né? Para abrir as empresas, né? Você abre para mim a minha PJ, você cuida da contabilidade para mim, e aí começou esse movimento todo, né? E aí começaram ali a surgir os primeiros clientes, né? Então foi surgindo os primeiros clientes ali, clientes pequenos, né? De PJ, e a coisa começou ali. E isso, dentro da J. Malucelli, começaram a surgir coisas fora da J. Malucelli também. E aí eu comecei a estruturar o meu escritório fora da J. Malucelli, né? Mesmo estando lá trabalhando, né? Eu fui montando uma equipe fora, colaboradores fora. Na época, o meu marido também era contador, né? E ele foi me ajudando, então, nessa montagem toda do escritório. Então, eu trabalhava lá, ele cuidava do escritório, a gente foi iniciando, então, o escritório de contabilidade, angariando clientes. E isso foi indo ao longo dos anos, assim, sem muita ideia de que isso ia tomar um corpo maior e crescer. A gente foi meio que navegando nessa onda, entende? Foram seguindo o baile, né? Foi seguindo o baile. Então, e foi indo. O escritório foi crescendo, até que chegou um momento em que você olha para aquilo que você tá fazendo na sua vida e diz, bom, eu estou aqui trabalhando há muito tempo nessa empresa, né? Eu acho que o meu ciclo aqui terminou, porque a vida da gente é formada de ciclos, eu acredito muito nisso, né? E eu olhei para aquilo e falei, não, acho que chegou o momento, então, de eu cuidar daquilo que é meu, né? De me abraçar realmente com esse negócio e de fazer ele prosperar ainda mais. Acho que o meu ciclo de J. Malucelli já terminou, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, foi uma escola, eu aprendi muito, mas agora eu vou seguir um outro caminho. E aí, então, eu me desliguei lá do grupo J. Malucelli e vim, então, cuidar desse escritório que já estava formado, mas que ainda tinha muito para se fazer, muito para crescer, muito para ganhar em termos de cliente, de performance e tudo mais. Então, aí aconteceu a mudança saindo de J. Malucelli e vindo para o escritório. Isso foi em 2018. E conta pra gente como é que foi essa linha cronológica, porque você chegou na J. Malucelli nos anos 90, começo de anos 90, certo? Sim, 91. 91. E como é que foi? De 91 você ficou lá até você criar uma sede para o escritório. Em que ano que foi? Como é que foi assim a cronologia dos fatos? Eu fiquei lá, então, na verdade a gente tinha montado esse escritório, eu e meu marido, e a gente foi mudando esse escritório de locais aqui em Curitiba, né? Mas eu trabalhava lá na J. Malucelli e eu fiquei 28 anos lá, então eu fiquei lá eu saí da J. Malucelli em 2018 para vir para cá, para vir para o escritório realmente, né? E a gente foi mudando o escritório, a gente pagava aluguel na época e a gente teve sede na Rua Castro, nós tivemos sede no Bigorrilho, né? E em 2013, eu acho, 2013, nós adquirimos uma casa comercial aqui no Rebouças, que é a nossa sede até hoje, né? E aí nós nos mudamos para cá, para essa sede comercial, né?
E isso foi em 2014 e veja, eu só me desliguei de J. Malucelli em 2018, 4 anos depois, né? Então, quando eu cheguei aqui, nós já estávamos na nossa sede própria, nós já tínhamos uma estrutura de colaboradores trabalhando, pessoas aqui desenvolvendo o escritório. Então, quando eu cheguei aqui, aquilo que eu tinha começado lá atrás de forma muito pequena e muito tímida, já tinha tomado corpo. Nós já tínhamos uma sede própria, nós já tínhamos uma carteira de cliente bacana. Então, eu cheguei assim num momento muito legal, muito confortável assim já do negócio, sabe? Bacana. E você vê que legal nesse arco que você trouxe, né? Sempre a questão de você criou as suas oportunidades, né? Você sempre buscou elas. As pessoas elas querem que caia do céu as coisas, mas não é assim. Você tem que ir de encontro à oportunidade, né? E uma coisa também interessante que você comentou, que você foi trabalhar na J. Malucelli como auditora. Sim. E o diretor gostou de você. Então, assim, você mostrou para ele o teu melhor lado, né? Uma pessoa profissional, uma pessoa cordial. Então, a gente tem que sempre mostrar para as pessoas isso, né? Nosso melhor lado. Porque é a partir daí que a gente consegue abrir portas novas, né? Sim. E bacana. E nesse, né, arco todo, assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou, assim, tanto pessoais como profissionais? Os desafios são muitos, né? Porque quando a gente quer ter um negócio aqui no Brasil, você lida com muitas adversidades, né? Você tem problemas, ainda mais quando você é uma empresa pequena, você tem que lidar com tudo, né? Você tem que... o maior desafio, na verdade, em contabilidade, em escritório de contabilidade, é fazer essa integração, eu acho. Porque, pensa, tudo tem que funcionar como uma engrenagem realmente, né? Você tem que atender os prazos, as pessoas, você tem que conseguir que os teus colaboradores deem o melhor deles para você, né? As entregas precisam ser feitas, os prazos precisam ser cumpridos, o trabalho tem que ser feito com qualidade e excelência. Então, você fazer essa engrenagem toda funcionar é o maior desafio, é até hoje ainda, né? Porque você lida com pessoas, com adversidades, com muitas dificuldades no dia a dia. Então, além de você ter que impulsionar o negócio, fazer o negócio crescer, buscar novos trabalhos, novos clientes, você também tem que fazer que o seu interno acompanhe você, que o seu interno também dê essas respostas, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. O maior desafio é até hoje. Então, você começar uma empresa pequenininha e fazer ela se tornar uma empresa grande, respeitada no mercado, não é fácil. É uma jornada longa, né? E você veja, se a gente olhar hoje para o escritório, a grande maioria dos nossos clientes vieram por indicação. Então, é alguém que nos conhece, alguém que sabe do nosso trabalho, da nossa excelência no trabalho, que nos indica para um amigo, para um familiar, e a coisa vai tomando corpo. Então, assim, se nós somos indicados, é porque nós temos algo de bom a oferecer. Senão as pessoas não nos indicavam, não é verdade? Sim, certíssimo. Então assim, o maior desafio é esse, é a gente crescer com qualidade, continuar crescendo e entregando sempre o nosso melhor para o nosso cliente, né? Fazer a engrenagem girar, né? Fazer a engrenagem girar. Porque não adianta você conseguir um cliente bacana lá fora e perder ele aqui dentro de casa. Porque o teu colaborador não atende direito, não atende no prazo que tem que atender, sabe? Não dispõe da atenção que aquele cliente necessita. Então, assim, você tem que ganhar o cliente lá fora e você tem que fidelizar ele aqui dentro. Ele tem que se sentir uma parte da nossa engrenagem. Ele tem que sentir que nós, como escritório de contabilidade, somos também uma engrenagem da empresa dele. Ele não tem um contador dentro da empresa, ele não tem um RH dentro da empresa, ele não tem um fiscal dentro da empresa, mas ele tem tudo isso na Fracaro. E a Fracaro tem que se posicionar de uma maneira como se estivesse dentro da empresa desse cliente. Então esse é o grande desafio. É o cliente sentir que ele tem tudo isso dentro da empresa dele. Não fisicamente, né? Mas tecnicamente ele tem todo esse suporte. Se ele precisar de contador, ele tem, de fiscal ele tem, de RH ele tem, de societário ele tem, de parte para regularizar a documentação fora, ele tem tudo que ele precisar, ele encontra aqui. Se ele precisar de assessoria jurídica, ele encontra aqui. Se ele precisar de assessoria trabalhista, ele encontra aqui. Então nós somos um leque de oportunidades e de trabalho, né, para os nossos clientes. Então se ele precisar de recrutamento de pessoas, ele encontra aqui. Se ele precisar de um cálculo trabalhista, ele encontra aqui. Então assim, nós somos o suporte dos nossos clientes.
Pequenos, médios, grandes clientes. Nós estamos aqui para isso. Então esse é o grande desafio. Não, isso é interessante, muito bom. E isso com relação à parte profissional, né? Profissional. E na parte pessoal, assim, você, ao mesmo tempo que estava querendo fazer a empresa crescer, né? Trabalhando também em outra empresa grande, né? Com relação a cuidar da família, a criar os filhos, como é que foi para você essa passagem? Foi muito difícil, foi desafiadora? Foi desafiadora porque você tem que compartilhar o seu tempo, né? Você tem que se dividir entre a empresa para quem você presta serviços, que também precisa de você, o escritório, que também precisava da minha atenção, e a minha família e os meus filhos, né? Então, assim, essa mesma tia que me ajudou lá atrás, quando eu vim para cá, me ajudou também na criação dos meus filhos. Então, ela era um apoio muito importante, ela, o meu tio, a minha prima, essa família em especial, muito importante, ajudou na criação dos meus filhos. E eu não sei como eu teria feito ou o que teria acontecido se eu não tivesse o apoio deles, entendeu? Então, eu sou eternamente grata e não vou conseguir pagar essa dívida nessa vida e talvez nas outras também não, né? Sim. Porque você tem que ter apoio, né? Porque enquanto eu saía para trabalhar durante o dia, eu sabia que eles estavam dentro de uma família, que eles tinham aquelas pessoas que sentavam para almoçar, para jantar, para tomar café, que passava valores para eles, então eles foram fundamentais na construção disso tudo. Sim, é importante que a gente, para crescer, pessoal, a gente tem que entender que a gente não cresce sozinho, né? Sempre tem que ter pessoas que ajudam a gente a chegar lá, né? A gente tem que reconhecer elas no processo, como você reconheceu agora. E nessa jornada, assim, quais lições você aprendeu, assim, lições que você entende, nossa, isso aqui foi muito importante para eu poder chegar onde eu tô hoje? Determinação, né? Sem determinação e garra, você não chega em lugar nenhum. Se você ficar de mimimi para a vida, porque isso, porque aquilo, não vai chegar em lugar nenhum. Não dá para ter mimimi, né? Você tem que ter determinação, você tem que ter foco, você tem que ter garra. E você tem que entender que o teu trabalho e aquilo que você faz é um trabalho honesto, um trabalho digno, e você tem que entregar o seu melhor. Não existe como dar errado alguém que trabalha com afinco. Não tem como dar errado. Porque se você trabalha com determinação, você pode não ter no começo o sucesso que você quer. Só que o tempo, o engajamento, a determinação, você entregando o seu melhor, não tem outro caminho a não ser colher aquilo que você plantou. Então só existe esse caminho. Sim. Né? O de trabalhar forte, trabalhar com responsabilidade, trabalhar com determinação e fazer sempre o seu melhor. Esse é o segredo para tudo na vida e para qualquer profissão. Não é só na contabilidade, para qualquer profissão. Você dá 100%, né? 100%. Você tem que entregar estar tudo, né? De corpo e alma naquilo. Se tiver meio, já não vai dar certo. Né? Tem que estar inteiro, né, no processo. Inteiro no processo. Como a gente tem que estar inteiro nas nossas relações, porque se você também não está inteiro, o seu casamento também não dá certo, as suas relações com amizades também não dá certo. Então, assim, é sempre estar muito focado naquilo que você está fazendo e entregando. Nossa, muito bom. E assim, dentro dessas lições, assim, quais são os valores principais que você carrega com você desde a infância, que você aprendeu, que você utilizou na jornada, e também qual assim você entende que é o seu propósito de vida? Valores, eu tenho vários, assim, eu sou uma pessoa muito honesta naquilo que eu faço, honesta com com a minha vocação, né? Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida sempre foi no sentido de melhorar. Financeiramente também, obviamente, a gente tem um propósito de vida, a gente sempre quer ter o melhor para nós e para nossa família, né? Mas eu sempre me preocupei muito com essa questão do profissional, sabe? Então, assim, eu trouxe muitos valores da minha casa, o ser honesto, o ser o correto, não passar por cima das pessoas a qualquer custo, né? Tem pessoas no mundo que vive passando por cima dos outros, humilhando as pessoas, nunca foi e não é a minha prática, né? Então eu sempre tive muito cuidado com isso, em termos assim de dar o meu melhor, de construir o meu melhor, mas sem passar por cima de ninguém. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa humilde nesse sentido, né?
E eu sempre tento, de uma maneira ou de outra, trazer comigo as pessoas que estão do meu lado, valorizar as pessoas que estão do meu lado, né? Você veja que nós temos colaboradores aqui na Fracaro de muitos anos, né? E entre altos e baixos do negócio que nós passamos esse tempo todo, essas pessoas sempre estiveram do nosso lado, estão conosco até hoje, sempre foram muito valorizadas por isso, porque a gente reconhece nas pessoas o talento que elas têm, né? E nós fazemos de tudo para que elas continuem com a gente. Então, acho que reconhecer no outro o valor que ele tem também é muito importante. Faz a diferença nessa convivência de mundo que nós temos. Interessante. Então, assim, o seu propósito, pelo que eu entendi, é sempre melhorar. Sempre, né? Melhorar. É claro que o financeiro é importante, mas tem que ser o foco em você ser melhor a cada dia. Ser melhor a cada dia. Excelente. Entregar sempre o melhor. Exatamente. Muito bom. E assim, você é de uma geração diferente da geração de hoje, que está começando no mercado de trabalho. Né? Você teve uma outra infância diferente, era um outro momento de mundo, né? Tanto tecnológico. Hoje as coisas são muito mais fáceis do que eram antes. E assim, na tua visão, assim, que dicas você daria para quem está começando agora no mercado de trabalho? Hoje a gente percebe um pouco nessa juventude, e nós aqui, pessoas de um pouco mais, os dinossauros, né, um pouco mais de idade, a gente tem um pouco de dificuldade de entender essa nova geração, assim, sabe? O que eles querem, o que eles buscam. Eu confesso a você que está um pouco difícil, assim. A gente está lendo muita coisa a respeito, ouvindo muitos profissionais da área para tentar achar um caminho de como lidar com essas novas gerações. Mas assim, eu acho que existe uma premissa básica que é assim, não dá para você chegar no topo ou chegar em algum lugar sem sacrifício. Não tem isso. Chegar em algum lugar sem ter sacrifício são coisas assim antagônicas, não tem como, né? Porque veja, como é que eu quero ter sucesso? Como é que eu quero ter dinheiro para viajar? Como é que eu quero ter coisas boas na minha vida sem eu me esforçar? Não tem como, é uma coisa que não casa, entende? Então assim, as novas gerações talvez tenham vindo, e talvez a minha geração e as gerações seguintes, talvez tenham dado muita facilidade e o que me parece que não existe garra, não existe luta para se obter as coisas. E tem que ter isso. Se a gente não tiver garra, luta, determinação, correr atrás, sabe? A gente não chega lá. Então, assim, se você quer chegar lá, você tem que lutar por aquilo que você quer. E lutar passa por estudar, passa por... As pessoas hoje, elas querem... E assim, como você constrói uma carreira? Uma carreira não é em 1 ano, não é em 2, não é em 5. Uma carreira leva anos de construção. Porque uma carreira não é só a parte técnica que você entrega, é a parte técnica, é a parte... emocional, é a parte de comportamento, é uma série de coisas. Então, para você entregar um bom trabalho hoje para o teu cliente, você tem que entender quem é o teu cliente, você tem que conhecer um pouco aquela pessoa, você tem que saber lidar com ela. Um cliente não é igual ao outro, uma metodologia que você usa com um cliente não é a mesma que você aplica para outro. Então, todo esse conhecimento não é da noite para o dia. Né? Para você entender o mercado que você está inserido, você passa anos, muitas vezes, estudando, conhecendo as pessoas, os profissionais, como que isso funciona na prática, né? Então, assim, o que eu vejo não existe ganho sem entrega. Se você quer ganhar, se você quer ter coisas boas, você tem que lutar por isso. Não existe outra forma. Duas coisas que você comentou interessantes, né? A questão do sacrifício, né? Pagar o preço. Pagar o preço. Né? Qual é o preço que você está disposto? Então, se você não está disposto a pagar um preço que talvez seja um preço razoável, às vezes até mais caro, você também não pode exigir depois que o mundo, que o universo te dê coisas boas. Exatamente. Porque você não lutou por aquilo. A menos que você venha de uma família rica e receba tudo de mão beijada do papai e da mamãe, não tem como. Sim. Né? E pagar o preço e, como você falou também, a questão do tempo, né? Porque hoje em dia o pessoal é muito imediatista. Eles querem para ontem. Só que as coisas que valem a pena na vida levam tempo. Levam tempo.
né? E não vem de graça, né? Não vem de graça. Não vem sem suor. Tem um preço a ser pago. Exatamente. E assim, voltando no início da tua jornada, né? A Silvana começou a trabalhar com 15 anos lá no escritório, lá em Astorga. O que você diria para ela não desistir assim? Se pudesse voltar no tempo, encontrar ela lá começando, primeiro dia de trabalho, o que você falaria para ela assim, uma lição para ela assim, ó, Silvana, a partir de agora, siga esse caminho que você vai chegar lá? Eu quando olho para trás, eu acho que tudo na minha vida aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Eu acho que a gente tem um período de amadurecimento em cada lugar que a gente passa, né? Em todos os trabalhos que você realiza. Então, lá na auditoria, quando eu trabalhei, o período que eu fiquei na J. Malucelli, o período do escritório, então tudo tem um tempo para você amadurecer com aquilo, né? Mas assim, talvez eu tenha demorado um pouco para empreender, para me abraçar com esse negócio aqui. Então, quando eu olho para trás, por exemplo, eu fiquei 28 anos na J. Malucelli, foi um momento de muito aprendizado, de muita luta, de muita entrega, mas talvez eu pudesse ter ficado 15. Então, assim, quando eu olho para trás, eu penso que se eu tivesse saído um pouco mais cedo desse grupo e vindo para o meu escritório, talvez hoje nós estivéssemos num patamar diferente. Talvez o nosso escritório hoje fosse o dobro do que ele é. Né? Então, assim, eu não me arrependo de nada, eu acho que tudo que aconteceu no tempo que tinha que acontecer, mas se eu pudesse voltar lá atrás, talvez eu não teria ficado tanto tempo. Eu teria saído um pouco antes e me abraçado com essa causa do escritório um pouco antes. Então, o que você faria é o seguinte, né? Empreenda antes, né? Se dedica ao seu negócio o quanto antes você puder. O quanto antes você puder, exatamente. Interessante. Então, aquela coisa, pessoal, para quem quer empreender, a melhor hora para começar é agora. Não deixa para amanhã, começa agora. Né? Como a gente viu que a Silvana comentou. Maravilha. E agora a gente já vai se caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria fazer para vocês algumas perguntas, assim, coisas pontuais, para ver, assim, para o pessoal também conhecer um pouco mais a Silvana, assim, como pessoa, né? Qual frase que te define, assim, qual frase que você mais gosta? Tem uma frase que eu carrego comigo, que às vezes eu brinco aqui dentro com os colaboradores, que é o seguinte: se estiver difícil, deixa que eu faço. Se for impossível, me dá 5 minutos. Bem a tua cara mesmo essa aí. Né? Exatamente. É uma boa frase, né? Se estiver difícil, deixa que eu faço. Se for impossível, me dá 5 minutos. Excelente, maravilha. Qual o lugar mais legal que você assim, já conheceu? Olha, aqui no Brasil eu conheci vários lugares legais. Eu tive a oportunidade, no momento da minha vida, viajar para alguns países fora. Tem 2 países que me encantaram muito. Um, a França. Eu tive a oportunidade de ir para Paris, achei uma cidade lindíssima, maravilhosa. E a Capadócia. A Capadócia tem uma beleza diferente de tudo que eu conheci até hoje no mundo. Capadócia onde que é? É na Turquia. Na Turquia, interessante. Então, foram 2 lugares que me impactaram bastante. Você vê um lugar, Capadócia, um lugar que não é tão roteiro assim de todo mundo, né? Fiz um passeio de balão lá, maravilhoso, sobre aquelas cavernas todas, coisa mais linda do mundo. Eu fiquei muito impactada com aquele lugar. Nossa, muito bom. Maravilha. E qual lugar você ainda quer conhecer? Um lugar que você não conheceu, você quer viajar? Tem muitos lugares, porque esse mundo é gigantesco, eu conheço muito pouco. Eu tenho muita vontade de conhecer países por onde eu não fui ainda, né? Eu tenho vontade de conhecer a China, por exemplo, né? Que todo mundo fala. Eu acho que é uma cultura completamente diferente da nossa. Outro mundo, né? É um outro mundo, é uma outra realidade. Eu tenho vontade de conhecer os Estados Unidos, porque eu acho que ali também é algo muito diferente do que a gente vive aqui. Então eu tenho muitos lugares que eu tenho vontade de conhecer ainda. Então, praticamente China e Estados Unidos, são os principais. Muito bom. E assim, com relação a filmes, qual filme que você mais gosta, assim, um filme que você adora ver, quando passa na TV você para assistir? Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher? Eu acho o máximo esse filme. Qual é o nome dela? Esqueci o nome da atriz que fazia. Julia Roberts. Julia Roberts, né? Esse é um clássico, né? Um clássico do cinema dos anos 90. Muito bom. Quem foi, assim, o seu herói ou a sua heroína durante a sua jornada? Meu pai e minha mãe.
Isso aí não tem, né? Nem que falar, né? Não tem. Não, eles são, né? Eu conheço, são demais. São melhores pessoas que a gente poderia ter como, né? Eu, avô e avó, e você, pai e mãe. Dentro disso, qual o seu hobby favorito? Eu gosto muito de mato, eu gosto muito de sossego, eu gosto muito de sexta-feira à tarde pegar o carro e ir para minha chácara, que é um lugarzinho que tem aqui em Tijucas do Sul. E lá, silêncio, mato, bicho, adoro. O negócio é tranquilidade, né? Tranquilidade. Tem que ter um momento, porque a semana é tão corrida, tem que ter uma fuga, né? É uma fuga. E ali é um lugar que eu relaxo, é um lugar que tem paz, tem sossego, eu gosto muito. Beleza. E qual seria, assim, a sua comida favorita, que você mais gosta? Massa. Qualquer massa. Aquela coisa do italiano, né? Pulsando nas veias. Qualquer massa, macarrão. Qualquer massa. Qualquer macarrão que tiver. Tá valendo. Tá valendo, excelente. Tá, e assim, analisando, né, você se analisando, qual você entende que é a sua principal virtude e qual seria também o seu principal defeito? Eu sou uma pessoa muito determinada e eu sou uma pessoa muito generosa. Eu tenho essas duas coisas como pontos muito fortes em mim. A determinação no que eu faço e a generosidade. E o meu defeito, eu sou muito centralizadora. Isso é ruim, né? Porque chega um momento que você tem que começar a delegar as coisas para todo mundo e isso é um exercício que eu ainda preciso aprender a fazer. Dividir para conquistar, né? Exatamente. A gente quer fazer tudo sozinho, mas a gente não é super-herói, não é super-mulher, né? A gente não tem como abraçar o mundo sozinho e enfrentar tudo. Daqui deixa que eu faço, daqui que eu vou... Muita coisa ao mesmo tempo. Acho que isso é uma coisa que eu preciso trabalhar um pouco mais. Maravilha. E a gente falou agora dos 30 anos da Fracaro para trás, né? E eu queria agora que você desse uma visão para o pessoal. Qual que seria o futuro da Fracaro? O que você vê e espera que a Fracaro faça e aconteça nos próximos anos que estão por vir? Nós estamos passando por uma mudança bastante significativa na nossa profissão, né? Bastante desafiador também esse momento, porque muita tecnologia entrando na nossa área e agora com essa reforma tributária, muita mudança vindo pela frente. Eu acho que no mercado vai sobreviver os profissionais que estiverem preparados para isso. Esse mercado não vai ser como ele é hoje. E eu acho que essa preparação para a tecnologia, para o futuro, para a entrega, vai exigir de nós, como Fracaro, uma adaptação a tudo isso que nós já estamos fazendo, né? E eu vejo o nosso negócio como um celeiro de oportunidades, assim, um shopping de atividades aqui. Eu acho que hoje o nosso cliente, ele já encontra aqui várias coisas, mas a gente precisa aumentar esse leque. Então eu gostaria que a Fracaro nos próximos anos, ela fosse podendo oferecer para os clientes uma gama maior ainda de serviços, cursos, treinamentos, assessoria jurídica, assessoria tributária, assessoria trabalhista, fora tudo aquilo que nós já fazemos, BPO financeiro, né? Então assim, agregar, eu acho que nós temos que fazer com que o nosso escritório aumente o leque de serviços para proporcionar para o nosso cliente mais coisas do que nós já temos hoje. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, abrir novas frentes de trabalho, ter novos braços de trabalho aí para oferecer mais para os nossos clientes. Virar uma boutique de negócios. Uma boutique de negócios. É o termo que estão usando hoje, né? Esse é o futuro. Tentar, né, atingir outras necessidades do cliente. Isso. Fora só a contabilidade. Exatamente. Né? Maravilha. Então, está chegando no finalzinho, eu queria que você passasse para o pessoal que está vendo a gente uma mensagem final, assim, para aquela pessoa que está ali do outro lado da tela, que está empreendendo, ou que está querendo crescer na empresa, né, querendo construir uma carreira, assim, uma mensagem final para essa pessoa. Ok, então vamos lá. Um pouco de tudo que eu vivi nesses anos todos aí, de oportunidades que foram aparecendo, como o Vinícius falou, eu nunca deixei passar oportunidade nenhuma, né? Eu sou sempre fui muito guerreira com as minhas coisas e continuo sendo. Então eu acho assim, cada um de nós temos que buscar primeiro a felicidade, né?
Não adianta você trabalhar numa profissão que você não se realize e não seja feliz. Então, se você hoje executa uma atividade, está numa profissão que você não está bem, procure achar aquilo que te faz feliz. Porque quando a gente encontra aquilo que nos dá felicidade, nós fazemos com muito mais prazer e as nossas chances de ter sucesso naquilo, elas são infinitamente maiores. Então não adianta você ficar tentando insistir numa coisa que não é a tua vocação. Então se você acha que você está num trabalho ou executa alguma coisa que não está te fazendo feliz, procure. Tem tantos mecanismos hoje no mundo para a gente localizar aquilo que nos faz bem. Então procure o seu caminho, dê o seu melhor, lute por aquilo que você quer, né? Tente sempre dar o seu melhor sem passar por cima das pessoas. A gente não precisa disso, a gente pode ser um ser humano bom, um ser humano profissional, melhor, bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, sem ter que passar por cima de ninguém, né? Então eu acho assim, não existe êxito sem ter um trabalho árduo. A gente tem que ter um trabalho que nos recompense, sim, mas que nos traga felicidade também. Acho que essa é a mensagem. Nossa, lutar sempre. Vou até bater palmas aqui, que lindo, obrigado. lindo, muito bom. Então, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Foi o nosso primeiro FracaroCast. A ideia é que a gente tenha regularmente novos episódios com outras pessoas, outros empreendedores, para trazer também a sua história, os seus insights, os seus ensinamentos. E espero que tenha agregado na vida de vocês. Me agregou bastante, muita coisa que ela falou, nem sabia que tinha acontecido ainda. Olha que eu sou filho dela, não sabia de todos os detalhes. E eu já saio daqui também com uma outra visão de como encarar os desafios da vida. Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. E sigam a gente aqui no Instagram, Fracaro Contabilidade. E também, se possível, também sigam a gente aqui no YouTube. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Silvana, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos. Contem com a gente aqui, nós estamos aqui para auxiliar no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.